Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Gente, vamos abrir a palavra então, sem mais delongas. Evangelho de Cristo, conforme o relato de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3, versos de 1 a 20. Peço que você, depois da leitura, permaneça com a sua Bíblia aberta nesta passagem comigo. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós, o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Eu gostaria, então, de conversar um pouco com vocês sobre o poder transformador da palavra de Deus. João Batista foi declarado por Jesus o maior homem dentre os nascidos de mulher. Ninguém jamais alcançou patamar tão elevado. Isso não era uma opinião de um amigo, isso era o diagnóstico do Deus Todo-Poderoso. João Batista é uma espécie de dobradiça da Bíblia. Ele fecha o Antigo Testamento e abre o Novo Testamento. O propósito de Lucas, que era médico e historiador, é mostrar-nos o contexto, o panorama, o pano de fundo, o cenário em que este homem foi levantado por Deus. E o método que Lucas escolhe como historiador é partir do geral para o particular. É partir do império para a província. E mostrar quão carrancuda era a crise quando Deus levantou João Batista, quando a palavra de Deus veio a João Batista. E ele começa assim, no 15º ano do reinado de Tibério César. Bom, vocês se lembram dos imperadores que governaram este império? Júlio César, que foi substituído por César Augusto, está lá no capítulo 2, verso 1 de Lucas. Quando Jesus nasceu era César Augusto que governava. Agora, seu filho adotivo, quando Jesus inicia o seu ministério, seguindo a abertura que João lhe traz,
É Tibério César que está no comando, depois vem Calígula, depois vem Cláudio, depois vem Nero, depois vem Tito Flávio, depois vem Vespasiano, depois vem Domiciano, depois vem Galba, e encerra-se o primeiro século com esses imperadores. Você sabe que os imperadores romanos eram homens tantas vezes truculentos, porque a imagem de Daniel 2 é que o Império Romano eram as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Ninguém podia resistir ao poder avassalador e expansionista desse império. Se o cenário internacional era esse, agora Lucas quer detalhar para nós qual era o cenário da província. E eu preciso da sua paciência para compreender comigo um pouco melhor o verso primeiro, porque sem entender o que está acontecendo aqui, nós não vamos tirar as lições devidas do texto. E ele diz assim: sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e passa a citar 3 filhos de Herodes o Grande: Herodes, tetrarca da Galileia; Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites; e Lisânias, tetrarca de Abilene. Vamos entender um pouco então aqui o contexto histórico. Você se lembra que o Antigo Testamento encerra com o Império Medo-Persa, mas em seguida o Império Medo-Persa cai nas mãos do Império Greco-Macedônio, que espalha a cultura helênica, e que espalha a língua grega, que talvez seja o inglês de hoje, daquela época. E a cultura helênica tornou-se muito forte. Com a morte de Alexandre o Grande, ele não tendo herdeiro, o seu vasto império é dividido em 4 generais. Israel ficou ora sob o poder dos Ptolomeus do Egito, ora sob o poder dos Seleucidas da Síria. Até que o templo de Jerusalém foi profanado por Antíoco Epifânio, e começa-se uma guerra, a guerra macabeia, quando Matatias, Judas entram nessa peleja e ganham essa peleja. E começa então o governo desta família Asmoneia. Porém, no ano 63 a.C., Pompeu conquista esse território. Israel passa a ser dominado pelo chamado então Império Romano. Pompeu constitui Antípater como rei dessa região. Mas ele morre e o seu filho, e eu quero parar um pouquinho aqui, o seu filho Herodes, que nós chamamos de Herodes o Grande, o Herodes I, recebe o título de rei de Israel. Você vai perceber que esse Herodes o Grande, que reina até o período da infância de Jesus, era um homem de uma capacidade administrativa incrível. Quase tudo que é grande em Israel foi ele que construiu. Foi ele que ampliou e embelezou o templo de Jerusalém, tornando-o mais belo do que o templo de Salomão. Foi ele quem construiu o porto de Cesareia, abrindo o comércio para o mundo e facilitando as viagens missionárias. Foi ele quem construiu a fortaleza de Massada, às margens do Mar Morto, para onde fugiram 3.000 judeus na invasão de Roma a Jerusalém no ano 70. Foi ele quem construiu a fortaleza da Antônia, onde Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos. Mas esse homem era um homem perverso e assaz perigoso. Para vocês terem uma ideia, ele casou-se 9 vezes. E logo que ele assume o governo, ele manda matar metade do sinédrio. Nesses 9 casamentos, a chamada esposa predileta dele era Mariana, que era da nobreza. E ao casar-se com ela, ele manda matar os parentes dela da nobreza, porque tinha medo de que alguém pudesse concorrer com ele com o trono. Antes desse fato, a sua sogra Alexandra pediu que ele indicasse Aristóbulo, um menino de 17 anos, para o sacerdócio, ser sumo sacerdote em Jerusalém, e ele o faz, e o menino começa a ir bem, e com ciúmes ele manda matá-lo. Alexandra, sua sogra, com medo dele, foge para o Egito, e ele manda os seus emissários e mata a sogra dele no Egito. Quando ele retorna, César Augusto chama a Roma para lhe dar uma descompostura e disse: mas é melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes. Quando ele antes de viajar, entretanto, para essa descompostura que César Augusto lhe deu, com medo de que Mariana, cuja família estava sendo assassinada, conspirasse contra ele, mandou matar a sua mulher, a mulher preferida.
Quando ele volta de Roma, ele manda 2 de seus filhos para estudarem em Roma, e a sua irmã Salomé, que era do mesmo estofo moral, diz para ele: esses meninos, quando voltarem, eles vão estar mais aptos para governar do que você. Ele não titubeou, mandou matar os 2 filhos. Agora você vai entender, Mateus capítulo 2, quando diz que os magos vieram do Oriente, com uma pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E diz a Bíblia que o rei Herodes fica alarmado e toda Jerusalém fica alarmada. E você diz: mas como assim? Como é que um rei fica alarmado com uma pergunta? Como é que uma cidade fica alarmada com uma pergunta? É porque Jerusalém sabia quão sanguinário é este homem, e ele manda matar as crianças de Belém e arredores. Quando ele está doente para morrer, na estância mineral de Jericó, ele fez a sua irmã Salomé jurar que no dia da morte dele, tinha que se matar um nobre de Jerusalém, de cada família dos nobres, porque queria choro e lágrimas no seu funeral. Eu quero dizer para vocês que os poderosos deste mundo também morrem. E ele morreu. Ao morrer, todo o reinado dele, todo o território que ele governava, que era Israel, é dividido em 4 partes, chamadas de tetrarquias. Mas você está lendo aqui uma coisa estranha, porque no versículo 1, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, como assim? Como assim? A explicação está lá em Mateus 2, 22, porque quando ele morreu, a tetrarquia da Judéia, onde ficava Jerusalém, foi dada ao filho dele, Arquelau. Não era Pôncio Pilatos, não era um governador romano, era toda a família herodiana, a família dos idumeus. Mas quando Arquelau assumiu na Judéia, os próprios judeus disseram para Roma: tira esse homem daqui, esse homem é mau demais, é perverso demais, tira esse homem daqui. E Roma aproveita e tira o Arquelau e bota o pé dentro de Jerusalém, bota o pé dentro da Judéia e constitui um governador romano na Judéia. É por isso que você está vendo isso aqui. Os outros 3 nomes que você vê aqui, é Herodes. Esse Herodes, é claro, a Bíblia fala de 4 Herodes. Herodes o Grande, esse que mandou matar as crianças de Belém. Herodes Antipas, que é este aqui, foi o que mandou matar João Batista. Herodes Agripa I, que mandou matar o apóstolo Tiago, mandou prender João, lá em Atos 12. E Herodes Agripa II, o que diz para Paulo: por pouco me persuades a me fazer um cristão. O que eu estou querendo trazer para você é que na descrição de Lucas, o cenário político do império era complicado, mas o cenário político da província era pior ainda. Era um cenário carrancudo, cinzento. Talvez você diga assim: bom, mas quem sabe o conjunto religioso da nação seja melhor, então haja esperança na religião. Mas veja o que ele diz no verso 2. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Ou seja, isso é uma excrescência, porque só tinha um sumo sacerdote. Mas àquelas alturas a religião já estava prostituída. Para vocês terem uma ideia, do ano 37 a.C. ao ano 26 depois de Cristo, tiveram 28 sumos sacerdotes em Jerusalém. Era um cargo eclesiástico da mais alta importância, porque o sumo sacerdote era o presidente do sinédrio, comprado a peso de ouro. A religião também estava completamente afastada da verdade da palavra de Deus. Então o cenário era muito crítico. Mas eu quero dizer para você que quando o cenário está ruim, quando o cenário está sombrio, quando você olha e parece que não tem esperança no aspecto do mundo, do aspecto da nação, do aspecto da região, e você olha e só vê crise para todo lado, eu quero dizer para você que Deus entra na história, Deus vira a mesa da história, Deus muda o placar do jogo. Porque está escrito no verso 2, que foi nessa conjuntura que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Oh, meus irmãos, Deus está no trono, e quem tem as rédeas da história em suas mãos é Deus. Em tempos de crise, Deus pode criar um fato novo, para trazer esperança para o seu povo. Agora notem que a palavra de Deus não veio a Tibério César, em Roma, nem a Pôncio Pilatos em Cesareia, nem a Anás e Caifás em Jerusalém, nem a Herodes Antipas na Galileia. A palavra do Senhor veio a João, filho de Zacarias, no deserto.
Isso significa uma coisa, irmãos, não é o lugar que faz o homem, é o homem que faz o lugar. Não importa se numa grande catedral, num grande templo, ou num templo de chão batido, ou debaixo de uma árvore, ou num deserto, se a palavra de Deus vem, as multidões vão se unir para ouvir a palavra de Deus. Agora olhe comigo, que este homem vai nos ensinar metodologia de ministério. No verso de número 3 está escrito, ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Leia os profetas, leia a vida de João Batista, olhe o ministério de Jesus, olhe o ministério dos apóstolos, e todos eles pregaram muito mais portão para fora do que portão para dentro. A agenda da igreja é centrífuga e não centrípeta. Eles iam lá fora onde as pessoas estavam, e hoje nós queremos que as pessoas venham cá dentro, onde nós estamos. Eles gastavam mais as solas dos sapatos do que os assentos dos bancos. E isso é uma lição para nós. Mas vejam vocês, que na medida em que ele vai caminhando e percorrendo, o que ele pregava? Diz o verso 3, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Meus irmãos, tem 400 anos que ninguém escuta a palavra de Deus. Tem templo, tem música, tem sacrifícios, tem festas, mas não tem palavra de Deus. E quando a palavra de Deus vem, você fica chocado com o pregador. Porque nós podemos dizer, ô João, pega mais leve, esse povo não está acostumado com Bíblia não. Esse povo tem que ir muito no beabá com eles, porque senão eles ficam escandalizados. E não vai dar certo não, você tem que ser mais politicamente correto. Pega leve, prega uma mensagem mais palatável. Desse jeito você vai ficar sozinho. Mas João começa pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Aliás, arrependimento é a grande manchete do reino de Deus, é a pregação dos profetas, é a pregação de João, é a pregação de Jesus, é a pregação dos apóstolos, e deve ser a pregação da igreja. Não tem salvação, não tem perdão, não tem remissão de pecados, a não ser que haja mudança na vida, no caráter, na mente, no coração, na história. Agora notem comigo, meus amados, que você ainda pode fazer a seguinte pergunta, bom, mas esse pregador tem 400 anos que ninguém escuta a Bíblia, ninguém escuta a pregação, ninguém escuta a palavra de Deus, mas de onde ele tirou essa mensagem? Ele inventou essa mensagem? Ele criou essa mensagem? É glorioso e importante entender isso. Quando ele abre a boca para pregar, depois de 400 anos, ele não cria mensagem, ele não inventa mensagem, ele não é a fonte da mensagem, ele não é a origem da mensagem. O verso 4 diz, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Ele se volta para a Bíblia. E eu louvo a Deus, pastor Josué, e eu louvo a Deus por ver esta igreja trazer nesse tempo e nessa geração uma conferência de paixão pelas Escrituras. Porque eu estou absolutamente convencido que a maior necessidade da igreja evangélica brasileira é uma volta para as Escrituras. É resgatar a grande bandeira da reforma, só a Escritura, só a Escritura. Bendito seja Deus. O pregador não é a origem da mensagem. O pregador não cria mensagem. O pregador é servo da mensagem, ele entrega a mensagem, ele é portador da mensagem, a mensagem não é dele, a mensagem é de Deus, a mensagem emana das Escrituras. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. O que tem promessa de não voltar vazia, não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus através do pregador. Agora, irmãos, a pregação produz uma revolução. Uma transformação radical. E você vai notar aí 4 transformações profundas no verso 5. Todo vale será aterrado, nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. Vale é depressão, são cavernas escuras, lugares escondidos, sombrios, talvez lúgubres ou lógubres, áreas que estão na penumbra na nossa alma. Mas vale fala também de separação de 2 montes, tudo aquilo que separa. Essas coisas precisam ser aterradas, se é que o Senhor vai se manifestar na vida da igreja, na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Monte outeiro fala de incredulidade.
O Senhor não fez milagres em Nazaré por causa da incredulidade do povo. Monte fala de altivez, de soberba, de orgulho, de arrogância. Onde tem soberba, Deus não se manifesta, porque Deus é contra a soberba. O caminho torto, irmãos, fala de vida dupla, fala de hipocrisia, de ser uma coisa na igreja, outra coisa em casa, outra coisa no trabalho, outra coisa no lazer. A vida do crente tem que ser vida reta, na luz. O caminho escabroso, na língua original, traz a ideia de fora do lugar. O que está fora do lugar? Na sua história, na sua vida, é o seu casamento, é a sua vida financeira, é o seu mundo emocional, é a sua fidelidade a Deus, é o culto doméstico que já não existe mais na sua casa. O que está fora do lugar, que precisa hoje ser colocado no lugar, para que o Senhor se manifeste? Notem comigo que João se apresenta, ou é apresentado, como engenheiro de trânsito do reino de Deus. É isso que está escrito aí. Vós, o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isso aí tem a ver com a cultura da época, que os reis e imperadores dos grandes impérios, egípcio, assírio, babilônico, medo-persa, greco-romano, greco-macedônio, romano, quando o imperador ou um rei ia visitar uma província longínqua, não tendo estradas adequadas, ele mandava o seu engenheiro de trânsito para preparar a estrada, abrir caminho, para que pudesse passar com a comitiva real. Pois João Batista é esse engenheiro de trânsito, e ele não está falando de estrada, ele está falando do meu, do seu coração, é a minha vida, o caminho onde o Senhor Deus vai se manifestar ao mundo. Temos que preparar o caminho do Senhor. Eu tive o privilégio, a bênção de visitar a missão Quassis Abantu, na África do Sul, onde aconteceu um dos mais importantes avivamentos do século passado, em 1966. Vi ali um templo para 14 mil pessoas, numa fazenda, com 3 cultos por dia, caravanas do mundo inteiro indo lá ver o que Deus estava fazendo. Cegos viram, coxos andaram, mortos ressuscitaram. Mas para meu espanto, eu não vi nenhuma ênfase em milagres ali, mas vi o ar encharcado pela presença de Deus, vi o perfume da santidade de Deus, vi a glória de Deus se manifestando naquele lugar. E perguntamos então para o pastor Erle Stigen: pastor, o que é avivamento? Compartilha conosco o que é isso. E ele respondeu: avivamento é preparar o caminho do Senhor para que ele se manifeste. Quando a palavra de Deus vem, ela produz mudança, ela produz transformação, as coisas são reparadas, e então Deus se manifesta na igreja e através da igreja. Resultado? Versículo 6: toda a carne verá a salvação de Deus. É um grande avivamento. Mas, irmãos, talvez você ainda entre mais um pouco no texto e pergunte assim: como é que era a audiência de João Batista? Veja comigo, versículo de número 7, as multidões, versículo 12, publicanos, versículo 14, soldados. Por que eu quero destacar isso aqui? Eu tenho lido alguns historiadores ou alguns experts em crescimento de igreja, pastor Luiz, e alguns dizem assim: olha, você quer a igreja crescer? Quer ver a igreja crescer? Faz o seguinte, tem que ser uma igreja homogênea. Então, vou plantar uma igreja, vou começar. Eu quero começar uma igreja de classe média. Aí eu vou para um condomínio fechado, de alto nível, e aí eu vou ter uma igreja intelectualizada, com poder financeiro, com capacidade de investimento, e é essa a igreja. Outros, não, eu quero começar uma igreja de gente mais intelectual, então vou plantar uma igreja do lado de uma grande universidade. Outros, não, o meu negócio é fazer opção pelos pobres, eu quero plantar uma igreja para os pobres. Quando eu olho a Bíblia, eu não vejo isso. Irmãos, a igreja de Deus é o único lugar do mundo onde o homem mais rico da cidade se assenta do lado do homem mais pobre da cidade e não tem diferença entre eles. A igreja de Deus é o único lugar do mundo onde um diácono, sendo o maior empresário da cidade, carrega a cadeira nas costas para o pedreiro sentar com honra. Deus não vê o homem como nós vemos. Deus não olha a cor da pele, Deus não olha os diplomas da parede, Deus não olha a conta bancária, Deus não tem opção nem pelo rico nem pelo pobre, Deus tem opção pelo homem, e Ele ama todos indistintamente. Bendito seja Deus. Agora notem mais, meus amados irmãos, a pregação de João Batista é uma pregação assaz contundente. Eu queria ressaltar isso. Primeiro,
ele alerta sobre o perigo mortal da hipocrisia. Veja o verso 7 comigo. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras. Meus irmãos, isso é escandalizador. Eu fico chocado. Perplexo, não é possível. Tem 400 anos que ninguém prega. Aí o cara se levanta para pregar e chama o auditório dele de raça de víboras. Não é possível. Que insensibilidade. Eu acho que se o pastor José fosse fazer isso aqui nos domingos, sei não. Agora vamos entender o que ele está falando, porque a chave hermenêutica para entender esse versículo está lá em Mateus 3,7. É texto paralelo deste. Está lá que quando João olha essas multidões, está no plural, muitos fariseus e saduceus estavam junto desta multidão, no meio dessa multidão, vindo para serem batizadas. E é nesse contexto, vendo os muitos fariseus e saduceus, que João Batista disse: raça de víboras. Vamos entender um pouco melhor então. Quando você lê sobre fariseu e saduceu no Novo Testamento, você não gosta desse time. Não é verdade? São hipócritas, são fanfarrões, gostam de holofotes, ocupam os primeiros lugares, fazem propaganda da espiritualidade deles, perseguiram Jesus. Mas não foi assim no começo não, foi não. Quando surgiu esse movimento dos fariseus, irmãos, era um movimento de reforma e reavivamento. Os fariseus nasceram para ser uma contracultura à onda de helenização da igreja, da época, de resistência ao apego à ortodoxia bíblica. Mas com o tempo, a forma foi tomando o lugar da essência, e eles mantiveram o verniz, mas perderam a piedade. E João Batista está olhando essa gente, com a casca bonita, mas como um sepulcro branquinho, mas cheio de podridão por dentro. E diz: raça de víboras. Mas e os saduceus? Os saduceus, vocês bem sabem, também fazia parte desse time de reforma, de reavivamento, de resistência à helenização, à secularização. Mas os saduceus sucumbiram à cultura helênica. Para vocês terem uma ideia, eles não acreditavam, como os gregos não acreditavam, em ressurreição. Não acreditavam em anjos. Não acreditavam no Velho Testamento todo. Eram os teólogos liberais dos nossos dias. E eu vou lhes dizer uma coisa, irmãos: qualquer igreja que subscreve o liberalismo, assina no mesmo dia o seu atestado de óbito. Não há antídoto contra o liberalismo. Uma igreja que entra para o liberalismo, ela morre. Você nunca vai encontrar uma igreja liberal fazendo missões. Você nunca vai encontrar uma igreja liberal fazendo uma conferência sobre paixão pelas Escrituras. Você nunca vai encontrar uma igreja liberal crescendo, experimentando um avivamento. Não vai. Agora, eles tinham outro problema. Eles se tornaram colaboracionistas de Roma, o império que dominava Israel. E o que eles recebem em moeda de troca? Recebem a mina de ouro da religião judaica, a administração do templo. Tudo acontecia no templo, as festas, as cerimônias de sacrifício. E você lê em Atos 2 a quantidade de gente que tinha em Jerusalém na época da festa, na festa do Pentecostes. Só que as pessoas, ao virem para a festa, traziam a sua moeda estrangeira, não podiam comprar sacrifícios, nem cordeiros, nem pombas, nem rolas com dinheiro estrangeiro, não. Tinha que fazer a troca da moeda, e lá na mesa dos cambistas, na praça do templo, e eles cobravam taxas escorchantes para embolsar o dinheiro. Ninguém podia trazer de casa o sacrifício, não. Tinha que comprar lá na praça do templo. A praça do templo era feita de currais, gaiolas, com pombas, com rolas. Para quê? Para vender por preços abusivos para embolsar o dinheiro.
E Jesus se ira com isso, pega o chicote e começa a chicotear, virar a mesa dos cambistas, abrir os currais, abrir as gaiolas, dizer: vocês transformaram a casa do meu pai, casa de oração, em covil de salteadores. Aí João está olhando esse time todo vindo para ser batizado, e ele diz: raça de víboras. O que ele está dizendo? Que a hipocrisia que eles traziam no coração era pior do que o veneno das víboras, porque o veneno das víboras é colocado por Deus, mas o veneno da hipocrisia é colocado pelo diabo. Mas João alerta mais do que isso, irmãos. Ele alerta, em segundo lugar, para o perigo real do inferno. Olha comigo o verso 7. Quem vos induziu a fugir da era vindoura? É chocante isso. É muito chocante, porque esse cara tem tanta coisa boa para pregar, vai pregar logo no começo sobre o inferno. O que tem de gente querendo apagar as chamas do inferno hoje é uma coisa impressionante. Esse tipo de sermão não dá ibope. Ninguém recebe um tapinha nas costas depois do culto porque pregou sobre o inferno. Mas me permita dizer isso a vocês: é melhor escutar sobre o inferno do que ir para lá. Terceiro lugar, João Batista alerta, meus amados irmãos, sobre o perigo do falso arrependimento. Olha o verso 8: produzir, pois, frutos dignos do arrependimento. Não é arrependimento e novamente arrependimento e novamente arrependimento, é arrependimento e frutos dignos de arrependimento, porque esta graça que justifica o pecado e não o pecador, é uma graça barata. Preste atenção nisso. Quando a pessoa não quer mudar de vida, ela muda de teologia. Ela cria uma teologia para justificar os seus erros. Essa é uma graça barata. Não, o evangelho transforma, o evangelho muda, o evangelho restaura. Mas em quarto lugar, irmão, João Batista alertou para o perigo da falsa confiança religiosa. Olha comigo a parte B do verso 8: e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Tinha muita gente que estava pensando o seguinte: bom, gente, está tranquilo com a gente, está tudo bem, tudo tranquilo. Corre em nossas veias o sangue do ancestral, do patriarca, do fundador da nação, está tudo bem. Somos filhos de Abraão. Mas os verdadeiros filhos de Abraão não são os que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas os que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. Tem muita gente hoje que fica assim: não, eu estou tranquilo, eu sou calvinista, convicto, não, está tudo bem comigo, eu sou arminiano convicto, não, eu sou batista desde que eu nasci, não, eu sou presbiteriano desde o berço, não, eu sou metodista de coração aquecido. Meu amado irmão, ser presbiteriano, ser batista, ser metodista, ser isso, ser aquilo outro, é muito bom, mas isso não resolve a sua vida. Quem salva é Jesus, e é só Jesus quem salva. Precisamos botar a nossa confiança no fundamento certo. Mas finalmente, olha comigo aí, ele ainda alerta sobre o perigo de uma vida infrutífera, no verso 9, e também já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Não é aparência, não é propaganda, não é performance, não é teatro, é transformação, é fruto, é mudança de vida. Bom, você pode ainda perguntar: pastor, mas que resultado essa mensagem produziu? A pregação da palavra. Então vamos ver aí comigo. Olha o verso 10 e 11. O apelo não parte do pregador para o auditório, parte do auditório para o pregador. Então as multidões o interrogavam dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. Você quer saber se uma pessoa se arrependeu mesmo? Se ela é convertida mesmo? Veja se ela é generosa. Não combina crente pão duro, mão de vaca, avarento. Crente tem o coração aberto, o bolso aberto, as mãos abertas, a casa aberta. É claro que os bens de consumo naquela época eram diferentes de hoje. Hoje você abre o seu guarda-roupa, você sempre tem mais roupa do que você precisa, está comprando mais. Naquela época, uma pessoa comprava uma túnica e usava a túnica até acabar. Quem tinha 2 túnicas era só fulano. Quem tem 2, dê uma para quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Agora preste atenção: generosidade não é arrependimento.
Ninguém vai para o céu porque dá roupa e comida para as pessoas. Generosidade é a evidência do verdadeiro arrependimento, mas não é um substituto do arrependimento. Para ser salvo, tem que se arrepender e crer no Senhor Jesus. Qual é a evidência que você é salvo? Se você é generoso. Mas o versículo de número 12 e 13 traz para nós uma outra situação. Veja aí. Então, foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Aqui eu estou falando da Receita Federal. O leão está de olho em você. Ele conhece você. Naquela época, Roma não tinha toda a estrutura de arrecadação de tributos que nós temos hoje. O que Roma fazia? Roma dava concessão para alguém arrecadar os tributos em uma determinada região, com o compromisso de passar um valor definido para os cofres de Roma, para a Receita Federal de Roma. Mas esse publicano tinha a liberdade de arrecadar o que ele quisesse. Roma não estava nem aí. E eles então exploravam as pessoas. E eles então cobravam taxas abusivas, impostos pesadíssimos, tributos que eram absolutamente opressivos. E esse time está lá escutando João Batista. E nós? Vamos fazer o quê? E ele respondeu: não cobreis mais do que o estipulado. Em outras palavras, você quer saber se uma pessoa é convertida mesmo? Se ela é honesta, íntegra nos seus negócios. Irmãos, crente não passa a perna nos outros. Crente não dá cheque sem fundo. Crente não assume dívida com a intenção de não pagar. Crente fecha o negócio no fio do bigode, com aperto de mão. Crente é confiável. Crente não explora os outros para ficar rico. Crente não entra em sistema de opressão para tirar o pouco do outro para se enriquecer. Ô irmãos, eu acho, tem hora que eu fico com o sangue meio fervendo às vezes, a igreja evangélica brasileira precisa de um choque ético. Choque ético. Mas vamos ver agora o versículo 14. Olha aí comigo. Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo. O que ele está dizendo para os soldados aqui? Não use a sua farda, a autoridade da sua farda, para exorbitar no seu papel de autoridade, para oprimir as pessoas. Não maltrate as pessoas. A autoridade, ela existe para servir, não para explorar e machucar as pessoas. Não deis denúncia falsa. O que está por trás aqui? Meus irmãos, o que está por trás aqui é que os soldados estavam mancomunados com os cobradores de impostos, para levar vantagem e receber propina. Eu vou ilustrar. Chegava o publicano na casa do Sr. José. Sr. José, eu vim dizer para o senhor que o seu imposto, o seu tributo esse ano é tanto. O Sr. José tomava um susto, mas eu não consigo pagar esse valor. Se eu pagar tanto imposto assim, eu vou passar fome, a minha família vai ficar em necessidade. Sr. José, o seu imposto é tanto, e não discutia não, ia embora. Entrava o soldado. Sr. José, o imposto é tanto. Eu não posso pagar, Sr. José, ou o senhor paga, ou eu te denuncio. E ser denunciado no Império Romano, numa província dominada, era botar a cabeça a prêmio. João Batista dizia o seguinte: contente com o seu salário, não use mecanismos ilícitos e imorais para receber propina e engordar o seu salário. Você tem que ser honesto. Eu sei que essas coisas não existem mais hoje, irmãos, mas nunca é demais alertar. O que eu estou querendo passar é que quando a gente tem paixão pelas Escrituras, não é apenas por um conhecimento intelectual, a Bíblia transforma o caráter, a Bíblia transforma a vida, a Bíblia transforma a família, a Bíblia transforma os relacionamentos comerciais, a Bíblia muda a tessitura da sociedade. Bom, mas deixa eu terminar falando um pouquinho desse pregador. 3 coisas eu quero destacar. A primeira coisa é a identidade desse pregador.
Olha comigo o versículo de número 15. Estando o povo na expectativa, e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo. Vejam, meus irmãos, os detalhes. Estando o povo na expectativa. E discorrendo quantos mesmo? Todos no seu íntimo. A respeito de João, se não seria ele porventura o Cristo. Agora pense comigo nessa vasta multidão. Porque os evangelistas dizem que toda a província da Judéia, Jerusalém, toda a circunvizinhança do Jordão, ia para o deserto para ouvir João. E de repente todo mundo, dos menores aos maiores, gente, ele não é precursor não, ele é o Messias, não, ele é o Messias, ele está pregando assim, esse cara é muito corajoso, ele é muito audacioso, ele não tem medo de ninguém, tem medo de cara feia não, ele prega mesmo, e está todo mundo lá ouvindo esse camarada, não, ele é o Messias, ele é o Messias, ele é o Messias, não é ele mesmo, é ele. E diz a Bíblia que esta cogitação da multidão se transforma numa pergunta e beija os ouvidos de João Batista com aquela voz aveludada da serpente. Porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí. Olha o perigo de botar um homem no pedestal aí. Se ele tivesse engolido a isca venenosa, ele poderia pensar assim, bom gente, pensando bem, na verdade, eu acho que eu sou um fenômeno. Tem 400 anos que ninguém nunca viu isso. Não se tem notícia de que um pregador juntasse multidões no deserto. Aliás, se eu me declarar Messias aqui, o povo todo eu já tenho do meu lado. Mas ele foi categórico, não, eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo, este é a verdadeira luz que vinda ao mundo e ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo, este é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou sequer digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida, convém que ele cresça e que eu diminua. Esse homem ensina para você e para mim, amado, que nós não podemos receber a glória que só pertence a Jesus. Mas há uma segunda coisa nesse homem que eu quero destacar. Esse pregador é plenamente consciente da sua limitação. Olha comigo, por favor, o versículo de número 16. João disse a todos, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, todos nós que pregamos a palavra de Deus, precisamos ter plena consciência de que nós somos totalmente limitados. Nós só podemos pregar aos ouvidos. Só o Espírito Santo pode pregar ao coração. O pregador, o pastor, pode administrar o símbolo. Não importa se você batiza por aspersão, por efusão ou por imersão. Você só consegue usar o símbolo, a água. Mas você não pode produzir o simbolizado. Você não tem poder de batizar com o Espírito Santo e com fogo. Só Jesus tem. Você pode pegar os elementos da ceia e partir o pão e distribuir o cálice com vinho. Mas você não tem o poder de tornar esse sacramento eficaz no coração das pessoas. Você e eu somos o quê? Limitados. Baixa a bola. Baixa a bola. O vaso é de barro. O que é importante não é o pregador, é a pregação. O que é importante não é o vaso, é o que está dentro do vaso. Os obreiros passam, a palavra é eterna. Deus sepulta os seus obreiros, mas a sua obra continua. Mas finalmente, esse pregador é corajoso. Olha comigo o verso 19. Está escrito o seguinte,
Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas as de lançar João no cárcere. Eu disse para vocês que o Herodes, o grande, Herodes I, o pai dessa patota toda aí do verso 1, casou-se 9 vezes, formando o que nós chamamos de uma família disfuncional. Aquilo que nós chamamos hoje de meio-irmãos. 4 desses filhos receberam poder político. Arquelau, Herodes Antipas, Filipe II, que é esse aqui do verso 1, e Lisânias. Mas tinha muitos outros filhos. Um desses filhos era o Filipe I, que morava em Roma, casado com Herodias. Herodias também era filha de Herodes o Grande, com outra mulher. E um dia Herodes Antipas vai a Roma e se engraça com a sua cunhada, que também era sua sobrinha. Herodes Antipas era casado com a filha do rei Aretas. E Herodias disse para ele: se você me prometer de se divorciar da sua mulher, eu largo o seu irmão e vou com você para Galileia, você é sua mulher. Herodes Antipas divorciou-se da filha do rei Aretas e trouxe a tiracolo a sua cunhada, a sua sobrinha, como sua mulher. O pecado de Herodes Antipas não foi apenas adultério, foi também incesto. Quando João Batista olha essa cena, ele bota o dedo na ferida e diz para Herodes Antipas: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele estava mexendo num vespeiro, num ninho de cobras. Eu fico pensando, se nós hoje fôssemos tratar dos pecados particulares dos poderosos deste século, o que ia acontecer conosco? Não teríamos vida fácil. Lançaram João no cárcere. É bem verdade que Herodes temia João. Não aquele temor reverente. Escutava João. E João não amaciava não, falava do juízo final com ele. Até o dia que houve uma festa. Herodes deu a festa. Era aniversário dele. E a filha de Herodias dançou na presença do rei com seus convivas, e possivelmente já estava bêbado, e fez promessas inconsequentes. E a menina foi perguntar para a mãe: ô mãe, o que é que eu peço? Ela respondeu: peça a cabeça de João Batista numa bandeja. E o maior homem dentre os nascidos de mulher já estava preso. Preso aonde? Na prisão de Maquerós. Onde fica? Às margens do Mar Morto. Temperatura média durante o dia 40 a 50 graus. O maior homem dentre os nascidos de mulher, o pregador das multidões do deserto, agora recebe um carrasco e a sua cabeça é decepada e é levada como um prêmio para uma mulher adúltera, para um adolescente inconsequente, para um rei bêbado. E você sai dessa cena horrorizado. Que tragédia. Mas eu quero dizer a vocês, meus irmãos, que é melhor estar preso numa masmorra e ter a consciência livre, do que estar livre e ter a consciência acorrentada pela culpa, pela covardia. João Batista não era um alfaiate do efêmero, João Batista era um escultor do eterno. João Batista não era um pregador de conveniências, ele era um arauto do Rei dos Reis. Ele tinha fibra. Ele estava pronto a dar a sua vida pelo seu ideal. Mas eu quero lhes dizer ainda, que ainda que um homem morra da pior maneira possível na terra, o que importa não é como um homem morre, mas é como ele ressuscita.
Por mais doloroso que seja o sofrimento que você e eu venhamos a enfrentar, por pregarmos a palavra de Deus, eu quero dizer para você que o céu indenizará qualquer sofrimento que nós tivermos aqui, por causa do Evangelho.